Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, o encontro da Sociedade Espírita Jorge. Que possamos hoje, ainda que fisicamente distantes, unir nossos pensamentos, nossas vibrações, para aproveitarmos da melhor maneira possível as palavras e as reflexões que ouviremos hoje aqui. Queria começar lendo uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Capítulo 39. Entra e coopera. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos, capítulo 9, versículo 6. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Esta lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Que possamos, inspirados por essa leitura, buscar atuar aqui e agora da melhor maneira possível na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, na rua, que possamos em cada um desses lugares exercitar essa cooperação, exercitar a boa vontade, a fraternidade, a serenidade. Pedimos inspiração para todos nós, pedimos a espiritualidade superior que nos ampare nos momentos difíceis pelos quais precisamos ou precisaremos passar. Que a Denise, que fará hoje o estudo da noite, possa também trazer-nos inspiração em torno desse tema, o perdão. Denise Duarte, muito bem-vinda. A palavra é com você. Queridos amigos, meu nome é Denise Duarte, trabalhadora da Casa da Caridade, instituição cristã espírita de estudos e benefícios, e nós vamos juntos, a partir de agora, fazermos uma reflexão sobre o estudo perdão. Perdão para todos e perdão para nós também. A humanidade necessita de perdão.
nós precisamos nos perdoar para nós caminharmos com mais alegria, com mais prazer em viver. Vamos então pensar um pouquinho sobre a grandeza do perdão, o quanto ele é necessário para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa felicidade, bem como para a felicidade de todos. E para o início desse nosso estudo, lembremos nesse momento da parábola dos credores e dos devedores. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. E a parábola, ela trata de um reinado. E nessa parábola, Jesus, ele compara o reino dos céus a esse grande reinado. Então, Jesus nos conta, essa história, dizendo assim: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores e, tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como esse servidor não tinha como pagar tamanha dívida, o Senhor então mandou que vendessem a ele, a sua esposa, os seus filhos e todos os seus pertences, para que pagasse tudo que lhe devia. Mas esse servidor ajoelhou-se e implorava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. O Senhor, tocado de compaixão, deixou o seu servo ir embora e o liberou de toda a dívida. E o que foi que aconteceu? Logo ao sair, esse servidor encontrou um companheiro seu, que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia pequenina, muito pequena. E o que ele fez? Qual foi o seu comportamento? Esse servidor segurou pela goela o seu companheiro e, quase estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. E o seu companheiro teve o mesmo proceder que ele tivera para com o Senhor. Se ajoelhou e implorou, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas esse servidor não teve a compaixão que o seu senhor tivera para com ele. E sabem o que ele fez? Esse servidor mandou prender aquele que o devia e que permanecesse preso até que pagasse tudo, absolutamente tudo. Os outros companheiros, observando o que estava acontecendo, correram e foram direto ao rei, ao Senhor, e deram ao rei conta de tudo o que estava acontecendo. O Senhor, então, mandou que trouxessem novamente aquele servidor. E quando o servidor chegou, o rei, então, lhe disse: mau servo, eu havia te perdoado tudo, todas as tuas dívidas. Por que tu me pediste? Não estavas, pois, no dever, a partir de então, de ter piedade dos teus companheiros, como eu tivera de ti? E assim, Jesus finaliza essa parábola, nos dizendo que assim Deus vai nos tratar. Se nós não soubermos perdoar as dívidas de nossos irmãos, é necessário que nós aprendamos a perdoar as faltas dos nossos irmãos, porque senão Deus vai agir com severidade para conosco. Então, Jesus nos ensina que quaisquer que sejam as faltas, das pequeninas às maiores, as que venhamos a julgar que sejam graves, severas, e Jesus nos ensina, mesmo essas, perdoe. Perdão para todos, perdão para nós. Às vezes as faltas são leves
e merecem ser compreendidas e perdoadas. Às vezes, erros graves e merecem também a compaixão. Assim, Jesus nos ensina. Perdão para todos e perdão para nós também. E para nós agirmos com perdão, analisemos o comportamento do Senhor da parábola. O servo, ele tinha uma dívida enorme para aquele senhor. E a lei permitia que toda a família respondesse pela dívida. Toda a família. A mulher, o filho, toda a família. No entanto, o Senhor, tocado de compaixão, simplesmente por uma súplica do servo, o que ele fez? O liberou de toda a dívida, de quaisquer embaraços, e o deixou seguir a sua caminhada. Imaginem, vamos nos colocar no lugar desse servidor. O que é você ter uma dívida enorme, pesada, e porque você simplesmente pede, o Senhor te atende. Foi exatamente o que aconteceu na parábola. Uma dívida grande, e para nós entendermos, né, pensarmos na grandeza dessa dívida, naquela ocasião, um talento equivalia a 6.000 moedas de pratas, 6.000 dracmas, que era moeda grega, ou então 6.000 denários, moeda romana, ambas as moedas de prata. Então, um talento equivalia a 6.000 dracmas ou 6.000 denários. Mas acontece que o servo, ele devia 10.000 talentos, o que significa dizer que ele devia 60 milhões de denários ou de dracmas. Uma quantia elevadíssima, elevadíssima, uma dívida enorme. E, no entanto, o Senhor perdoou, simplesmente porque ele pediu. E o que aconteceu com esse servidor? Essa parábola também é conhecida como a parábola do mau servo, exatamente porque o Senhor o chama mau servo. Eu havia te perdoado toda a dívida porque me pediste. Não estava, então, no dever de ter piedade dos teus companheiros, como eu tivera de ti? Mas é lógico, se para uma dívida enorme houve tanta compaixão, tanta compreensão, tanto respeito, perdão, por que para uma dívida pequena o comportamento vai ser mais severo? E, no entanto, o mau servo procedeu de uma forma ríspida, agressiva, agarrando pela goela o seu companheiro e o colocando na prisão. Com que direito ele teria para colocar o outro na prisão, se na verdade ele é que deveria ter sido colocado na prisão e não foi? E não foi. Olha só. E às vezes nós tomamos comportamentos assim. Deus nos ajuda, nós recebemos uma graça divina, recebemos ajuda de um companheiro, de um amigo encarnado, e mesmo assim, quando alguém nos machuca, nós agimos com severidade, com rispidez. Com que direito? Com que direito? Se a todo momento nós somos compreendidos, nós somos perdoados, nós somos auxiliados. Essa é a questão. Mas o mau servo, ele não quis pensar, não refletiu, muito ganancioso. E ele só pensava naquele momento na sua dívida, uma dívida tão pequenina. Perdão para nós e perdão para os outros. O servo, ele foi perdoado, mas no momento de exemplificar, dele testemunhar o mesmo comportamento amoroso que recebera, ele não soube ofertar. A maldade, ela é uma doença severa, uma doença cruel. Por quê? Porque a pessoa fica ensimesmada nos seus próprios interesses. A maldade,
ela, na verdade, ela machuca, primeiramente, assim, aquele que procede de uma forma ruim. O que procede de uma forma má não é propriamente falando um ser maldoso. Claro que não, é um filho de Deus. Porém, naquele momento, ele mostra um estado de endurecimento, de fraqueza, de ignorância enorme, porque não consegue raciocinar, porque não consegue ter bom senso, porque não consegue agir dentro da justiça, porque ele se isenta de todo comportamento amoroso. Daí esse coração, nesse momento, ele mostra uma vulnerabilidade, uma ignorância muito grande das leis divinas e dos comportamentos mais pertinentes dentro das leis maiores da vida, das leis naturais. Perdão é necessário, perdão para todos indistintamente, e perdoarmos a nós mesmos é fundamental. Só o perdão, ele limpa o nosso mundo interior de tudo que nós nos machucamos, nos ofendemos, e as agressividades que nós levamos para o outro, envolvemos o outro em tormentos, às vezes severos e todos desnecessários. Por mais que estejamos com a razão, nós não temos o direito de tratar uma pessoa de uma forma agressiva, de aumentar o tom da voz, de machucar o outro. Nós não temos esse direito. E às vezes nós machucamos bastante. Por isso, todos nós necessitamos do perdão. É claro que no início, para o exercício do perdão, precisa de muito sacrifício, de muita perseverança. Por quê? Porque nós vamos contra um comportamento do homem velho, vicioso, apaixonado, orgulhoso, egoísta, vaidoso, que acha que não, ele não vai se curvar. Ele acha que isso é fraqueza, é ao contrário. Aquele que se humilha, esse é que se eleva moralmente. E aquele que é ríspido, aquele que é agressivo, ele mostra a grandeza da sua pequenez. Daí, no início do exercício do auto-perdão e do perdão para os demais, nós temos grandes dificuldades. Porém, todo aquele que consegue perdoar verdadeiramente, se liberando de mágoas, de ressentimentos, de ódio, de todas as energias deletérias, ele se limpa interiormente e sente um prazer, um bem-estar, uma alegria que não há dinheiro nessa vida que o recompense. Não há. É um prazer, uma felicidade verdadeira que oferece paz, verdadeira saúde espiritual também. Ai daqueles, portanto, que não perdoam. Primeiramente, eles se intoxicam com as suas próprias energias deletérias. Além do que, se tornam prisioneiros das suas exigências severas. E de quantas reencarnações necessitarão para se liberarem de todo o mal causado primeiramente a si e causado aos demais. Pensemos quantos corações eles estragam a própria vida, a saúde, e desencarnam numa situação de dor, de angústia, retornam de uma forma desequilibrada, obsidiados, porque não conseguem perdoar. Se auto-obsidiam e abrem brechas para que outros irmãozinhos inferiores mais os machuquem. O perdão, se o perdão nos higieniza, nos renova,
e nos deixa livres. A falta do perdão nos deixa com energias densas, que primeiramente vão nos fazer mal, vão nos levar à doença, ao desequilíbrio psíquico, emocional, desequilíbrio orgânico, e vai gerar consequências terríveis, porque precisaremos reparar toda a estrada que foi caminhada por pedras, por sujeiras que nós nela colocamos, quando poderia ter sido uma estrada florida. Ai daqueles, portanto, que não perdoam, quando pensam que estão machucando ao outro, ou quando pensam que estão fazendo justiça, na verdade estão machucando a si mesmo. Perdoar é uma demonstração elevada do amor. E todos nós necessitamos de perdão, todos nós. Porque ainda falhos, porque ainda ignorantes, porque ainda em aprendizado, nós precisamos ser perdoados. Porque às vezes erramos, sabendo que nós estamos errando. Mesmo assim, nós falhamos. E de outras vezes não, é pura ignorância. Já não é mais a fragilidade, mas é a ignorância. Às vezes erramos por desconhecimento. Ou às vezes machucamos o outro e não é nem essa a nossa intenção, só que às vezes nós machucamos. Daí nós precisamos ser perdoados, da mesma forma que os outros também. Daí, perdão para todos, perdão para nós também. O perdão, ele é o meio mais eficaz para que os males sejam minimizados, para que aquele que errou retorne ao bom caminho, se reabilite. E para aquele que soube perdoar, esse vai se manter saudável, vai se manter em paz. Daí, perdoar será sempre a melhor escolha, a escolha sábia do espírito lúcido que quer viver caminhando para a sua própria, trabalhando pela sua própria evolução. Não quer estagnar, não quer perder tempo com aquilo que é desnecessário, não quer se sujar. Para que me sujar? Eu não preciso, eu posso me manter saudável, eu posso me manter higienizada. Para que vou me sujar de lama desnecessariamente? A falta do perdão é como se nós, vamos dar um exemplo assim, nós temos um caminho cheio de lama e nós temos uma estrada asfaltada. É óbvio que se nós caminharmos pela estrada asfaltada, nós vamos chegar ao término dessa caminhada limpos. Mas se nós optarmos por aquele caminho que está todo esburacado, cheio de lama, é óbvio que nós vamos nos sujar. E não apenas sujar os pés, mas à medida que nós caminhamos, pingos vão chegar nas pernas, como podem chegar até nas regiões superiores. Imagina se nós quiséssemos correr por essa via cheia de lama, de buraco. O que poderia acontecer? Até poderíamos cair e ficar totalmente sujos de lama. E ao término dessa caminhada por essa via de lama, chegaríamos sujos. Pois é. Num exemplo muito simplório, é o que nós fazemos conosco no dia a dia. Quando nós perdoamos, quando nós compreendemos o outro, quando nós temos compaixão do outro, é como se nós estivéssemos elegendo uma estrada limpa, uma estrada asfaltada, uma estrada segura. No entanto, quando nós optamos por fazer justiça ao outro, quando nós não nos abrimos ao perdão, é como se nós optássemos por essa via toda cheia de buracos, de lama, de perigos,
onde nós estamos vulneráveis a quedas e a muita sujeira. Daí, a caminhada vai ser severa, a caminhada vai ser lenta, porque o que vai acontecer? Por mais que você tente caminhar, vai chegar um momento que você vai precisar se higienizar. Você vai precisar limpar todos esses detritos. E é o que nós fazemos. Quando nós nos machucamos, há de chegar um momento onde nós vamos precisar nos perdoar e olhar para nós com compaixão. E quando nós ofendemos o outro, quando nós machucamos o outro, vai chegar o momento da reconciliação. Porque nós vamos precisar, um dia, olhar para esse coração que nos machucou como irmão, como amigo, e termos a capacidade de fazer por ele todo o bem, ainda que a sua dívida seja enorme, tal qual o servidor, o mau servo, que tinha uma dívida gigantesca e que mesmo assim o Senhor o perdoou. Havia o liberado de toda a dívida. Assim nós precisaremos também nos liberar de todas as mazelas que nós colocamos dentro de nós e dos machucados que nós fizemos nos outros. Perdão minimiza todas as dificuldades. Uma nova oportunidade vai surgir para aquele que errou e com bom proceder ele já tem ali o sinalizador. Olha, é assim que você deve caminhar. Se alguém te machucar, olha o comportamento. Está na hora de você perdoar. E uma vez que ele foi perdoado, ele vai ter as possibilidades de reparar o seu erro, de se reabilitar e de retornar para a sociedade ativo, saudável e agora trabalhando pelo bem. Mas se ele não for perdoado, o que pode acontecer? Esse coração, ele pode alimentar ainda mais a revolta, o ódio, porque se ele já estava enseguecido, poderá ficar ainda mais endurecido. E o mal que ele praticara ainda poderá ser exacerbado e ele poderá vir a praticar um mal maior. Tamanha a sua cegueira, a sua loucura. Lembra que nós falamos? Quando a pessoa não consegue perdoar, ela está isenta do amor. E daí ela está ouvindo, já não é mais a voz do Filho de Deus, mas é a voz do ser apaixonado, que só pensa, enxerga o que é mais próximo, imediatista, e toma medidas drásticas, severas, porque ele quer resolver o problema do seu jeito e geralmente é da forma mais agressiva. Daí a pessoa se compromete. Por isso, o perdão, ele alivia as dores, ele acalma, ele nos reporta ao bem-estar, ao Criador, à harmonia que há na vida, que há no universo. Perdoar é necessário para nós conseguirmos evoluir, porque senão ficaremos estagnados nos erros até que um momento, cansados de errar e de tanto nos machucar, nós vamos aprender a perdoar. Mas não precisamos aguardar tanto tempo. Nós podemos fazê-lo desde já. Perdão para todos, perdão para nós também. Evangelho do nosso Senhor Jesus é um convite permanente ao perdão, a boa nova a todo momento.
nos relembra, olha, ajuda o teu próximo, ama a todos como a si mesmo, vai ao outro com humildade, com simplicidade, com pureza de coração, seja misericordioso. Não é assim? É um convite permanente ao soerguimento, à restauração, à edificação, jamais à destruição, jamais à doença, jamais à tristeza. Nada disso, nada disso. Evangelho, Boa Nova é convite para bem-estar, para saúde verdadeira. Jesus, o incomparável médico de nossas almas, nosso Senhor Jesus, a sua presença na terra é o maior testemunho do amor de Deus para com todos nós. Já paramos para pensar nisso? Meus amigos, pelas nossas vulnerabilidades, pela nossa ignorância, nós nos machucamos, nós agredimos ao próximo, nós geramos mal à coletividade, nós tratamos desrespeitosamente toda a casa do Pai. E aí? E aí, o Pai dando um testemunho de amor por nós. O que o Pai faz para vocês, meus filhos, ignorantes, necessitados? Sabe o que eu faço por vocês? Olha, eu envio a vocês um filho dileto do meu coração, um filho muito amado, um filho totalmente limpo, higienizado, um filho depurado, um filho que vive todo no amor, que vibra todo no bem, que age só pela bondade, só pelo amor. É esse filho amado, muito dileto, muito caro do meu coração. É esse filho que eu envio até vocês. Porque esse irmão, ele vai mostrar para vocês a grandeza do meu amor. Ele vai demonstrar pelas suas ações, pelo seu verbo delicado, amoroso, pelas suas energias. E ele vai mostrar para vocês o caminho para vocês serem mais saudáveis. E Jesus está no mundo, Jesus veio até nós e Jesus continua trabalhando por nós. E Jesus nos aguarda de braços abertos o tempo todo. E enquanto a gente cria um problema aqui, ao mesmo tempo Jesus fala, olha, se perdoa, perdoa o outro e vem para junto de mim. Jesus, esse filho muito amado do Pai, nosso irmão, ele está totalmente disponível para as nossas dores, para as nossas aflições, mas o Senhor nos solicita pela sua mensagem, pelo seu evangelho, a todo momento. Fica o alerta, é necessário perdoar. É necessário olhar para o outro com piedade. Entenda que esse coração, ele erra, mas não é porque ele é propriamente mal, não é isso. Ele é fraco, ele necessita de ajuda, ele é ignorante. Estenda a mão para o seu irmão, ajude-o a caminhar. É o que Jesus pede de nós. Nós não estamos no mundo para destruir, para fazer as pessoas chorarem, para fazer problemas, gerar escândalos. Nós não estamos no mundo para isso. Nós estamos no mundo para edificar, para reparar, para nos renovar e para ajudar a nossos irmãos. E Jesus está junto a nós. E Jesus, ele está trabalhando por nós. Mas ele pede que o perdão aconteça.
perdoemos a nós mesmos, paremos de ficar nos maltratando, nos machucando, e às vezes as falas são muito severas. Às vezes a gente pensa assim conosco mesmo: nossa, você não tem jeito, você é terrível. Não deveríamos falar assim. Como que nós não temos jeito? Claro que nós temos jeito, pois nós estamos num verdadeiro educandário, porque nós estamos aprendendo. Claro que nós vamos nos corrigir. Nós somos terríveis? Claro que não. Nós somos filhos de Deus e há uma beleza divina dentro de nós, que trabalhada com carinho, com respeito, com perdão, cada vez mais ela vai se apresentar. Por isso, todos nós temos jeito. Por isso, todos nós temos beleza. Por isso, todos nós somos verdadeiramente belos, porque somos filhos de Deus. É esse olhar amoroso, carinhoso, piedoso, que nós precisamos alimentar para conosco e para com todos. Assim conseguiremos perdoar aos demais e perdoarmos também a nós mesmos. A falta de compaixão, a falta de piedade, ela estiola, degrada, ela embrutece. E, ao contrário, em oposição, o perdão cura, o perdão alivia, o perdão eleva. Quer dizer que é simples, a equação está muito fácil de nós resolvermos. Se nós nos mantivermos com comportamentos agressivos e continuarmos no extremismo, no radicalismo, tem que ser do meu jeito, só aceito se for assim, nós vamos continuar nos machucando. Nós vamos continuar gerando problemas para a nossa caminhada evolutiva. Ao passo que, se nós perdoarmos, nós vamos nos curar. Nós vamos nos tornar mais saudáveis e, concomitantemente, estaremos evoluindo. É fácil. A equação é simplória, é simples. Daí, chega de gerar problemas para nós. Chega de choros. Para que tanta tristeza? Essa é a questão. Essa é a pergunta. Por que nós vamos viver sofrendo? Por que nós vamos viver tristes se nós podemos viver com alegria? Por que nós vamos olhar para o outro como um inimigo se podemos fazer do outro um grande amigo? É simples assim. Para que viver arrumando aflições para nós desnecessariamente? Já bastam os erros que nós cometemos outrora, que é nessa encarnação ou encarnações transatas, que agora nós temos que reparar esses caminhos, mas não precisamos gerar novos tormentos. Daí, vamos colocar um fim às dores, aos sofrimentos, vamos eleger o caminho do perdão, porque ressaltamos: perdão é demonstração elevada de amor. E o Evangelho é uma musicalidade de amor, porque a lei divina, soberana da vida que rege todo o universo se chama a lei do amor. E amor se faz com perdão, com renúncia. Para exercitarmos perdão, é necessário abdicarmos do homem velho, dos vícios e das paixões interiores. E é necessário caminharmos pela estrada da humildade, pela estrada da bondade, da tolerância, do respeito. Que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais, em nome do amor de nosso Senhor Jesus, ilumine a nossa caminhada e que no momento de nossas falas, de nossas decisões, consigamos ter como sinalizador a importância, a grandeza e a necessidade do perdão. Perdão para com todos e perdão para com nós. Que o nosso médico divino, amado Jesus, trate todos nós. Façamos por merecer tanta graça e trabalhemos nos amando, nos abraçando e ajudando a todos. Queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva
e que trabalhemos levando paz, amor, boas energias para o mundo inteiro. Vivamos na alegria e na saúde, hoje e cada vez mais, na graça de Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Agradecemos a Denise pelas reflexões que trouxe, pelas palavras, pelas ideias que nos inspirou, que possamos hoje sair daqui fortalecidos nessa intenção de nos compreendermos melhor e também ao outro, exercitando dessa forma a verdadeira fraternidade com o próximo e conosco. Obrigada a todos, uma boa semana, muita paz.